Muito bom, gravando então agora mais uma mentoria. Hoje a gente vai falar dos mudras, dos deuses hindus, e aí nos próximos encontros até acabar, temos mais algumas mentorias. Pretendo trazer então o que cada deus hindu carrega na mão, no pescoço, cada, né, objeto tem um significado. E a gente vai trazendo esses significados não só para a nossa prática como professores de yoga, mas para a nossa vida, porque tem muito ensinamento por trás, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Só. Vocês estão vendo bem? Deixa eu só voltar aqui, porque foi parar no final. Vamos lá. Estão conseguindo ver a tela? Beleza. Deixa eu só trazer aqui para cima e minimizar aqui. Pronto. Bom, então vamos lá, então, seguindo aqui os deuses hindus. Deixa eu só diminuir o tamanho aqui da telinha de vocês, mas para eu ver vocês. Aí. Então, os mudras dos deuses hindus. Eu coloquei mudras, porque em muitos lugares falam mudras, né? Mas aí eu coloquei mudras, mas eu particularmente falo mudras. Então, vocês veem o que é confortável para vocês, tá? Opa, aqui. Então, lá no slide, né, do módulo, a gente começou com a tríade, né, os três deuses principais, tríade, né, que é Brahma, Shiva e Vishnu, né, que significa ali a trindade divina. Aqui no Ocidente a gente pode até falar Pai, Filho e Espírito Santo, né, então já seguir na ordem dos mesmos deuses. Então o mudra de Brahma, né, que é os gestos das mãos. E o Brahma, ele tem outro tipo de gesto também, que a gente vai até fazer. Então, começando com o gesto das mãos, Brahma Mudra, ou Brahma Mudra, né? Também chamado de Mudra da criação. Ele é feito com as mãos unidas na altura do abdômen, simbolizando o poder criador de Brahma. É bem legal porque é um tipo de mudra que dá força, né? Em algumas vivências que eu fiz na minha vida, ritualísticas, às vezes precisava ali de um processo mais aprofundado, tem sentido, né? Tem até as nadis, né, nas mãos, isso faz muito sentido. Então, é um mudra que traz uma certa estabilidade, né? E aí, o significado desse mudra, representa o poder do universo, o Brahma, o absoluto, estimula a energia vital na Manipura Chakra, ali na região do abdômen, né, no plexo solar, e aí ele promove vitalidade, criatividade, força interior e também favorece a concentração, estabilidade mental. Por isso que quando você falar para o seu aluno, ele chega para você e fala assim, nossa, estou passando por um processo assim, eu preciso de força, aí você vai passar algumas orientações e de repente ou ele pede o mudra, se é um aluno mais de tempo, ou até você falou, você acredita em mudras? Você gosta dos mudras? Ah, gosto, mais ou menos, não gosto. Faz esse mudra nas suas meditações, né? A gente fecha o dedo polegar, né? Leva ele lá para dentro da mão, né? Só aqui é o punhos vajra que a gente fala, né? De fazer os apoios, mas a gente une aqui, né? A palma das mãos, essa base aqui, e vai lá, como tá aqui na foto, no vídeo, vocês não estão vendo? Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho aqui. Aí, aí. E aí vai. Não, não foi ainda. Agora vai. Então tá lá na região do abdômen, eu fechei e eu seguro ali. E essa junção não precisa ter, né, força bruta, uma pressão forte, mas ela tem um encaixe ali, não fica suave, né? Tem um encaixe. Então a gente fica ali nesse mudra de força, de estabilidade. Eu posso trazer o mantra de Brahma, tem vários mantras, né? Tem até um de exemplo lá no PDF. E eu posso trazer esse mantra, juntando com alguma outra visualização de meditação, para trazer essa estabilidade mesmo, estabilidade mental. Por isso que a gente fala que dá força, porque ajuda a gente a seguir mesmo o dia a dia. Esse é um mudra que eu gosto bastante, que sempre que eu preciso dos meus processos pessoais é ele que eu faço. Eu gosto muito dele mesmo. Então, se vocês quiserem fazer ainda, facinho, bem legal. Vamos lá. O próximo mudra de Brahma é o movimento com o pescoço, respiração e som. Esse eu fiz acho que pouquíssimas vezes em aula, mas é muito legal. Para a Marina que gosta de mudra,
é sensacional, porque você pode fazer ele. Então, aqui nesse PDF só tem esse. Mas eu vi em alguns livros meus de mudras que eu tenho, e até na minha apostila, numa outra apostila minha de curso que eu tenho, que tem muitos mudras que é com o corpo, que não é só com mão. Mudra não necessariamente só com mão, né? A gente sabe disso. Mas tem muitos mudras que você faz com o corpo e o corpo fica estável, e tem uns que é com movimento. Esse eu faço com o rosto em movimento, que de uma certa forma eu tenho que fazer um pranayama junto. Eu tenho que estar respirando de forma consciente. Então, eu vou agregando tudo. Eu posso fazer só isso, para o aluno criar consciência, e ao longo da prática eu posso ir acrescentando movimentos dentro desse. Então, eu vou explicar como é que faz esse. Depois, né, aí você vai aprender, você falando, puxa, gostei, dá para fazer só isso? Dá para começar a aula com isso, né? Ou dá também para você fazer esses movimentos mexendo o corpo também. Então, mudar com asana. E tendo o efeito com uma intenção, que seja para Brahma, para o absoluto, para trazer a perfeição, então movimentos que também levam para isso, né? Então, este mudra é dinâmico, usado em pranayama e meditação para purificar a garganta e equilibrar os sentidos. Ele harmoniza o sistema nervoso central, eu não coloquei aqui, né, mas é o sistema nervoso central, tudo, né? Desperta os três aspectos divinos, criação, preservação e dissolução, e melhora a circulação na região cervical e também na voz, porque a gente mexe muito o pescoço. Então, se a pessoa está com dor, tal, pode aliviar, nível de dor evita, mas ajuda a melhorar a circulação nessa região, que é uma região que tem que mexer mesmo, né? Por ser Brahma, traz essa criação de preservação, dissolução e criação. É um movimento energético mesmo, né? Então, a gente faz o som do Om no ponto um, 2 e 3, e quando a gente encerra no ponto 4, é o som inteiro. Então, a gente faz o A1, que tem um significado, e depois o original, que é o 1. Então, é mais ou menos assim, eu estou olhando para frente, eu estou de frente para vocês, eu vou fazer do meu lado certinho, tá? Então, estou de frente para os alunos. Para o lado direito, eu inspiro A. Inspirei, solto o ar. Para o lado esquerdo, eu inspiro um, letra U. E aí eu vou para o lado, e eu faço o som junto. Então, eu estou aqui, eu inspiro. Eu posso só fazer a inspiração e visualizar o A, o e o M, e depois o ON, ou eu posso fazer com voz. Eu já vou fazer com voz, então, que é o que eles orientam aqui, mas para você ir treinando o seu aluno seria ideal. Inspira visualizando o A, solta o ar. Inspira visualizando o U, solta o ar. Inspira visualizando o M, solta o ar. Inspira visualizando o ON, solta o ar. E aí, com o movimento seria, aí a inspiração é antes. Inspira. Direito. Inspira. Esquerdo. Solta o ar. Inspira. Centro. Para trás. Vem para o centro, vai para trás. Solta o ar. Inspira, solta o ar. Centro. E aí você pode vir para o centro e entoar OM, ou fazer como na foto. OM. Eu acho legal seguir o movimento, porque se você está num giro fluido, vai de uma vez. Então, inspira antes, solta o ar fazendo, inspira antes, solta o ar fazendo. Mudar com o corpo, com o próprio corpo. Então, fica mais ou menos assim. Ah, hum, om. Nossa, é muito legal. Eu fiz, acho que, gente, sério, que eu fiz 3 vezes na minha vida. Devia fazer mais, sabia? Fiquei pensando agora, quando eu anotei isso, devia ter feito muito mais. É o mudar com o corpo. Então, como que você pode orientar o seu aluno? Você pode fazer, visualiza a letra A, vai para o lado direito. Visualiza a letra U, vai para o lado esquerdo. Visualiza a letra M, vai para cima. Visualiza a palavra ON e vem para o centro. Deu certo? Deu. Vamos agora entoar. Inspira A, né? Vai soltando o ar fazendo. Inspira U. Inspira a letra M. Inspira ON. E aí de novo, né? E aí, tudo bem? Gente, uma prática só de mudras. Marina que gosta, tô pensando muito na Má hoje.
Mudrar, uma prática só de mudrar e mudrar com movimento. Então, inspira, né? Levanta um braço, abaixa, abre o braço. Dá para fazer movimento, sabe? Hiperestende, vem para frente. Então, dá para você agregar o próprio corpo, né? Vamos fazer só com o rosto entoando? Vamos fazer junto para experimentar? Então, a gente vai inspirar no centro, ir para o lado direito, A. Inspirar de lado, ir para o lado esquerdo, U. Inspirar do lado, ir para o centro, para cima, M. E voltar com a letra um. Beleza? Então vamos junto. Prepara o corpo. Direito. A. U. Hum. Om. De novo, para o direito. A. Esquerdo. Centro, trás. Em. Om. Tudo bem? Sentiram um prazerzinho gostoso, divertido? Quer falar alguma coisa? A gente pode falar, viu? Não? Tá bom. Mas deu Acho, uma. acho, acho que Fala. dá a impressão de que depois de várias repetições vai virar um negócio bem assim, introspectivo mesmo, né? Porque você mexe a cabeça e ainda vocaliza o on, que já, o on por si só já faz, se você repete bastante, né? Ele já vai dando uma vibração pra dentro, né? Aí acho que ainda Nossa, muito mexendo, bom. nossa, fazer umas várias vezes, muito legal. Não conhecia e gostei. Nossa, é muito bom, porque eu fui fazendo em casa, vai dando uma sensação de paz, de alegria, ao mesmo tempo é divertido, ao mesmo tempo é introspectivo e é dinâmico. Fora que você solta o pescoço, mas a sensação é muito boa. Eu fiz 5 vezes direto, dá um baratinho. É bem legal, né? Então dá para fazer, aí dá para você agregar também com movimentos, enfim, muito bom, muito legal. Aí a gente passa para Vishnu Mudra. Muita gente conhece, né? Tem uns mudras que a gente vai passar super rápido, né? Porque esse é muito usado para o Nadi Sodhana Pranayama, prática da respiração alternada, né? Então a gente tem o desenho lá de movimentar, fazer parar, né? O dedo mínimo e o anelar, o médio e o indicador para baixo e o polegar ali, né? Então onde a gente faz ali Vishnu Mudra. É muito usado nesse pranayama. Entretanto, eu gosto de fazer com o pranayama, porque eu sinto que eu gosto de fazer o pranayama com o mudra, porque eu sinto que o mudra tem o seu próprio efeito e ele é eficaz e você está bem na tradição do yoga. E eu gosto muito de seguir a tradição do yoga, né? Mas tem gente que é novo no grupo ali, vocês vão sentir isso dando aula, né? Quer falar, não conseguiu, porque às vezes né, o dedo volta, né? Não para ali, fica meio esquisito. Faz tipo uma pinça. Imagina Vishnu Mudra, você leva o desenho para a pessoa, deixa ali preparado, porque sabe que tem alguém que não sabe muito. Visualiza esse mudra, porque tem um benefício, tem um efeito, etc, 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 etc. Mas faz como se fosse uma pinça. E aí eu levo indicador numa narina, polegar na outra. Que aí como pinça fica fácil. Mas é muito legal seguir com o Vishnu Mudra, né? E aí fala que é usado nas práticas de respiração, principalmente na Dissodana. Então esse aspecto mantém o equilíbrio e preserva a ordem cósmica. Tá aberto, então fecha lá. Ajuda a purificar os canais energéticos, as nadis, né? Então, equilibra Sol e Lua ao mesmo tempo. Traz estabilidade emocional, clareza, serenidade. Promove o equilíbrio entre as polaridades, como a gente já sabe, né? Atividade, razão, repouso, intuição, né? Então, a gente vai percebendo, além do benefício do pranayama, que é um pranayama que diminui a ansiedade totalmente, né? Tem alunos que eu passo antes de fazer palestra, inclusive. Pega lá uns minutinhos, vai entrar numa palestra grande, numa atividade que gera uma certa ansiedade e fala que estabiliza. Porque quando você equilibra o centro, Sushumna Nadi, você está no centro equilibrado, tudo estabiliza, não tem ansiedade. E o Vishnu, ele vem para esse aterramento mesmo, né? Então o mudra dele é bem importante. Até peguei uma fotinha da internet, coloquei ali embaixo, né? A posição da narina,
dos dedos na narina. Tem gente que faz, né? Deixa eu encaixar aqui. Tem gente que faz, como tá na foto, né? Usa os dedos aqui, os últimos em pés. Eu faço assim, esse e polegar, né? Que aí se eu tenho retenção, eu até paro aqui também. Mas tem gente que faz assim, se não tem retenção, tanto faz. Aí é o que tá acostumado, mas o importante é parar o dedinho lá, que é um treino, né? E aí é muito legal usar o Vishnu Mudra, principalmente para Nadi Sodhana. Vamos lá, próximo, Shiva Mudra. Shiva Mudra tem o Trishula que eu sempre uso e tem o outro que eu usei uma vez e assim é para grupos que eu sei que tá turma avançada porque, como a gente falou lá no módulo, tem o aspecto que a gente pode fazer o Shiva Nataraja, que a gente pode trazer um certo mantra, uma adoração, uma reverência, e o Shiva Lingam, que representa uma parte muito importante de Shiva, que é esse aspecto mais íntimo, que está relacionado ao feminino e masculino, né? E está até simbolizado em alguns lugares, tradições, textos, como o órgão masculino, né? O órgão genital de Shiva, mas ele é reverenciado de uma forma super positiva e elevada, né? Muitos lugares tem distorção. Mas tem o mudra para ele também, porque na Índia tem lá, né, estatueta gigante, que às vezes tem água, às vezes tem leite, eles fazem reverência simbolizando essa criação, essa destruição. É muito, muito íntimo e muito, muito poderoso. Tem transformação mesmo, né? Então eles fazem alguns mantras, algumas adorações, mas não é uma estátua, não é um deus, né, específico, é uma parte de Shiva, né? Que você não precisa necessariamente adorar, né? Mas tem o mudra dele também, que tem benefícios importantíssimos, e eu trouxe aqui, né? Então, é cheio de simbolismo, os mudras para Shiva, né? Representa esse em específico representa a consciência pura, o silêncio, o equilíbrio entre criação e destruição. E existe vários mudras associados a Shiva, né? Eu trouxe dois. Um deles é que eu uso bastante, que eu gosto também, né? Então depende do aspecto, como Natarajna, Nataraja e outras manifestações de Shiva, como eu escrevi aí. E tem o mais conhecido desses todos, além do Trishula, Shiva Linga Mudra. Em algumas traduções está Shiva Lingam. O nome original é Lingam, mas como eles juntaram, né, fizeram, tem as abreviações, né? Eu entendi que é como se fosse uma abreviação. Então, Shiva Linga Mudra ou Shiva Linga Mudra. Então, a mão direita com o polegar erguido representa Shiva, a consciência pura, vocês vão ver na foto, né? E o princípio masculino, Purusha. A mão esquerda representa Shakti, a energia criadora, que é o princípio feminino, né? Prakta. Então, o gesto mostra a união das polaridades, como o próprio Lingam mostra, né? Consciência e energia, céu e terra, espírito e matéria. Aumenta a energia vital, que é o prana, né? O poder interior. Desperta a Agni, que é o fogo interno. E ativa a Manipura Chakra, porque ele também fica nessa região do abdômen. Favorece a coragem, clareza e o foco meditativo. E aí harmoniza aspectos masculino e feminino dentro de nós e é excelente para meditação, principalmente em momentos de fadiga ou baixa energia, porque o Linga está relacionado a esse íntimo que desperta a energia vital. Por isso, simbolicamente, o órgão genital masculino de Shiva, né? Representa esse órgão, mas que não é no sentido humano, como se a gente falasse aqui na Terra, né? O órgão masculino. Então não tem nada sexual, não tem nada distorcido, mas sim por ter essa força criativa e potente de baixo para cima, ele é muito bom fazer meditação e usar esse mudra quando você está com a energia baixa porque ele vai trazer essa potência, através inclusive do manipura, do abdômen, nessa parte que a gente digere as coisas. Então você vai vir para o centro, imagina que a energia está bagunçada, esquerdo e direito, positivo e negativo, né? E aí essa energia bagunçada te deixa para baixo. Quando você ativa a sua meditação e põe esse mudra, é como se você canalizasse tudo para o centro. De novo, o Sunshu-Nanadi. Centro de energia vital equilibrado, de baixo para cima como se fosse Kundalini. Só que aí é o Shiva Linga Mudra, né? Aí vocês vão ver que eu coloquei a fotinho do Shiva Linga Mudra e o Mudra mesmo, né? Para vocês verem a foto do Linga e a foto do Mudra para vocês verem mesmo que é parecido e é só intencionar um Mudra para Shiva. Posso fazer esse Mudra com Om Namah Shivaya? Posso, porque é tudo para Shiva.
Não precisa ser um mantra específico, apesar de ter para Shiva muitos mantras, né? Mas aí você vê sua intenção. Eu quero Om Namah Shivaya, eu quero elevar, né? Então o mudra tá aqui bonitinho desenhado, olha lá. Muito bem. Mão direita embaixo, mão esquerda em cima. Fica assim, né? Bem ativa ali no Manipura Chakra, mesmo desenho do Linga, né? Representa exatamente a mesma coisa. O desenho é exatamente igual, na verdade, né? E aí a gente faz ali. Então fica até confortável, porque de uma certa forma, fisicamente falando, tem o apoio das mãos, né? Da mão ali, então você tá ali, Om Namah Shivaya, faz sua meditação, ou fica em silêncio com o mudra. E percebam, né, que alguns mudras exigem da gente. Tem mudra que é só o dedinho, né? Ali, esse aqui. Tem mudra que você tem que desenhar a mão ali, né? Bem, bem legal mesmo. Certo? Bem parecido, né? Eu adorei o Shivalinga Mudra. Muito legal. Vamos lá então para o próximo. Trishula Mudra é o que eu sempre uso, gosto muito, que simboliza o tridente de Shiva, né? O dedo polegar e o mínimo tocam sutilmente, não deixa escapar ali, e os três dedos para cima. Ali tá sutil, tá meio de perfil, mas eu gosto de falar, abre bem o dedo mesmo, né? Desenha um tridente aí na mão. E aí, simbolizando os tridentes de Shiva, que é os três gunas e os três tempos, indicador médio anelar, erguidos juntos, representa então esse tridente. Domínio das três gunas, lembra? Sattva, Rajas e Tamas, né? Bem legal que tem o significado de cada um. Os três mundos e os três tempos também, passado, presente e futuro, e energia de purificação e transcendência. Então, muito usado para meditação e poder do equilíbrio espiritual. Trazer Trishula Mudra é trazer esse lugar de adereço para seguir, é um suporte para seguir. Eu tenho esse suporte aqui, até porque Shiva usa esse acessório, né? É um acessório, um suporte dele. Pode ver imagens nas redes sociais que ele sempre está com o tridente. É um suporte de confiança, de coragem, de apoio mesmo, né? É quase que um adereço de apoio. Então ele usa a seu favor para lidar com essas demandas externas e aí você culmina, né? Funde tudo ali, passado, presente e futuro e todas as manifestações eu libero, né? E aí traz esse aterramento também. Então, Trishula Mudra eu gosto bastante, eu uso sempre Trishula Mudra quando eu resolvo colocar mudras em minhas aulas, né? No meu perfil de aula. E aí a gente vai para Venugopala Mudra. Venugopala é o mudra de Krishna, pouquíssimo usado. Tem outras variações para Krishna que a gente faz mudras que não é diretamente para ele, mas que lembram ele. Eu quis colocar o mudra dele, né? Que é extremamente simbólico. Tanto que a gente não faz muito, porque tem gente que não tem muita coordenação, mas é ali, né? Esse desenho sutil da mão que parece que está tocando flauta. Então dá para você fazer até em movimento, né? Ou ficar ali, ou deixar de lado. Ai, Gabi, fiz Krishnasana, postura de Krishna, que é aquela lá, né? Tá de ladinho lá. Você já fez o mudra junto aqui. A mão tá aqui embaixo, tá fazendo uma coisa, a outra lá em cima tá fazendo outra. Você pode fazer o Krishnasana com o mudra. Eu sempre passo o Krishnasana com o mudra, vocês já perceberam, né? Quem faz sempre comigo a aula. Tô lá em Krishnasana, uma mão por baixo, ela fica assim lá embaixo. Eu até falo Jnana Mudra, mudra de sabedoria, para a pessoa desenhar certo. E em cima fica assim. Então é exatamente como na foto, só que tá no asana. Então a pessoa nem está sabendo, porque dependendo do grupo não precisa nem informar, porque senão também é muita informação na aula, ficar falando, 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 e é legal vivenciar. Isso, é assim. Exatamente como tá ali na foto, é isso aí. A Lu tá perguntando como é que faz aqui. E aí eu faço Krishnasana, asana para Krishna, com o mudra junto. Posso fazer só mudra? Com certeza, gente. Vamos fazer o mudra para Krishna, entoando Hare Krishna, entoando qualquer outro mantra para Krishna e fazendo mudra, né? Bem legal. Então, o Krishna, diferente de Shiva, o Vishnu ele é frequentemente representado em posturas graciosas, com gestos que expressam música, devoção, união divina. Para mim, ele é muito arte, né? Artístico, sutil, sensível. Lembra que quando a gente entra em Krishna, você fala, gente, é a postura da beleza, é sutil, é suave, e é mesmo, até o mudra, né? Imagina que está segurando uma flautinha ali, é isso, né? Então, representa Krishna como tocador de flauta, que encanta o universo com o som do amor e da alma.
O som da flauta simboliza o chamado divino, que atrai todos os seres de volta à sua essência. As mãos representam o corpo e a mente como instrumentos da consciência divina. E abre a Anahata Chakra. Então, é sempre o chakra amoroso, do amor incondicional. Krishna é esse puro amor, personificação de Deus, é isso, né? Inspira a devoção, Bhakti, está muito relacionado com Bhakti Yoga, por isso que Krishna, os devotos de Krishna sempre seguem a linha do Bhakti Yoga, porque tem muita ternura, devoção, compaixão, né? Harmoniza a respiração, fluxo energético nas mãos e no peito, porque se você faz na direção do peito também ajuda, ou dentro da postura, do asana, né? Excelente para práticas de Bhakti Yoga, meditação amorosa em Krishna. Eu coloco sempre, e eu quando eu quero dar uma meditação, por exemplo, meditação Metabhavana, que é a meditação da compaixão, que é uma vertente, eu incluo Krishna, mesmo que sejam vertentes diferentes, mas levam para o mesmo caminho. Eu gosto muito de incluir. Eu vou passar a meditação da compaixão, eu quero colocar o asana para Krishna, quero colocar esse mudra já junto no asana. Eu, na verdade, acho que nem nunca fiz só o mudra. Eu sempre faço ele no asana, porque já junta tudo, fica até mais forte. As pessoas até falam, nossa, é um mudra gostoso, né? Parece que não está liberando nada, mas está liberando um monte de coisa, principalmente emocional. Fisicamente também, né? Porque pega a lateral do tronco ali. Mas é muito sutil. Ele é mudra, asana, mantra, tudo muito sutil. Então é muito para dentro. Então tem que estar bem presente e sensível ali para perceber os efeitos, que vai para expansão mesmo. Eu adoro. Vendo Gopala Mudra, Mudra para Krishna. Muito bom. Então a gente vai lá com a mãozinha lá. Toca sutil, né? Não tem pressão, sempre sutil, né? Fica ali. É quase que sem querer tá relando mesmo, né? Tudo bem, meninas, até aí? Certo? Vamos lá. Sitarama Mudra. Eu coloquei essa foto, mas eu vou explicar, não é exatamente assim, mas eu não achei foto, eu estava quase batendo da minha mão, eu não achei foto. Não tem só o mudra para Sita ou Parama, pelo menos nas minhas pesquisas, nos meus livros, não achei. Eu não sei se tem, tá? Precisa pesquisar, é difícil achar mesmo. Então, Sitarama, né? Lembra que eu falei lá que é esse simbólico de representação do amor sagrado, retidão, representação do Dharma também, né? Da lei natural de passar adiante, feminino e masculino. E aí eu coloquei Pranam Mudra, tem uns lugares que fala Anjali Mudra, né? Para a gente entender, porque é bem simples, né? Então, é a mão direita, que é Rama, ação consciente, proteção e retidão, ela fica um pouquinho para frente da mão esquerda, então fica mais ou menos assim, né? Mão esquerda, Sita, entrega, compaixão, pureza e receptividade. O ponto entre as mãos, que é o amor sagrado, nasce do equilíbrio entre esses dois princípios, né? Harmoniza o masculino e o feminino. Eu não coloquei exatamente como é que faz aqui, mas num livro que eu tenho, ele fala exatamente assim: mão direita um pouquinho para frente, como se guiasse esse caminho. É como se a mão direita guiasse a mão esquerda. Então, o Rama guia a Sita, e aí é como se trouxesse. Então, eu posso fazer Pranam Mudra um pouquinho afastado e fico aqui. E posso fazer na direção do peito, né? É bem legal na direção do peito que fica bem alinhadinho, né? Harmoniza o masculino e feminino lá dentro da gente. De novo, fortalece a Anahata Chakra e Ayan Chakra. Ayan Chakra é o ponto do terceiro olho, aqui simboliza sabedoria, então eu posso fazer no coração ou aqui na frente, assim como o Padma Mudra, né? Às vezes a gente faz aqui na frente, então pode fazer no ponto do terceiro olho. Então, trabalha aí realmente o verdadeiro equilíbrio emocional, inspira isso, né? Que é a paciência, perdão e o amor verdadeiro, o amor incondicional. Excelente para casais praticarem juntos ou para meditações sobre relacionamentos conscientes e devocionais. Então, aí está muito relacionado ao Tantra também, porque não é, mesmo sendo um relacionamento afetivo, não é só para cura relacionamento aqui encarnado da Terra, e sim para esse relacionamento afetivo devocional, para que tenha um Deus lá que rege os dois e traga outras consciências. Bem legal mesmo. Esse é muito usado para essas práticas mais intimistas mesmo, tá? Então é um mudra para os dois. Citarana. Hakini Mudra, mudra de Shakti. Então, mudra para Shakti a gente conhece como Hakini Mudra, ou Yoni Mudra, ou Shakti Mudra. Eu conheço muito como Hakini Mudra, né? Dependendo da ênfase da prática, você escolhe o que você quer, mas eu sempre falo Hakini Mudra.
Todos evocam o poder criador, intuitivo e receptivo do princípio feminino divino. É bem bonito, dá para fazer ele na base, né? Como está na foto ali, unir as palmas dos dedos, as pontas dos dedos. E geralmente está assim, né? Aí vai lá para o assoalho pélvico, pode ficar assim. Tem várias variações, aí fica para baixo. Então, esse buraco aqui da mão acaba ficando para cima, né? Porque você está com a mão voltada para baixo. Ou para frente. Esse buraco da mão aqui, na frente da base. Ou dois dedos abaixo do umbigo, ou mais para baixo ainda, né? Então, estimula dois hemisférios do cérebro, equilibrando lógica e intuição. Aí favorece concentração, memória, clareza mental, ajuda a acalmar a mente, reduz o estresse, promove presença e atenção plena, o dharana, né? Representa a união da mente com a energia criativa de Shakti, por isso da base de Kundalini, a energia vital criadora, que é para criação, né? A gente usa ela a favor nosso de criatividade mesmo para a criação, e a criação mesmo, inclusive, da onde a gente saiu, né? É, representa a união da mente, da energia criativa de chakra, trazendo clareza e consciência. Ah, eu já falei isso, né? Perdão. Favorece a concentração, memória e discernimento, enquanto acalma a mente e reduz o estresse. Então, é realmente estimular os dois lados do cérebro. Uma parte que relaxa, que fica tranquila, que reduz o estresse, enquanto isso, o outro lado tem essa concentração, memória e discernimento, né? Trabalhando a lógica e a intuição. Então você dissocia uma parte que está criando, mas você não está criando agitado, você está criando relaxado. Então, quanto mais relaxado você tiver, mais você cria. E aí trabalha de formas separadas, isso é muito legal. E a ponta do dedo tem nas pontas dos dedos tem muitas nadis, muitos canais de energia. Tocar aqui até dá tipo faísquinha mesmo, né? Sentir ali as pontas dos dedos quentes mesmo, né? Então é bem legal ficar. Sabe quando as pessoas conversam num assunto sério e ela tá falando com alguém, ela começa, não, porque não sei o quê? Porque isso. Eu tava falando lá pra Gabi, e pra Marina, elas não estavam me entendendo. Faz isso, né? Faz isso. Tá o tempo todo trazendo essa criação. O tempo todo com mudrar ativo. A gente faz mudrar o tempo todo e não sabe. Tem muitos, né? Muitos, milhares. Então, tá o tempo todo em criação e não tá percebendo. E aí, como tá, às vezes, meio desnorteado, cansa mesmo. Fica até mentalmente cansado. Desgasta mesmo, né? E é legal usar então aqui, né? Fazendo ele na base, porque tem essa energia feminina cósmica, né? Desperta poder, intuição, força interior. Vem de baixo para cima mesmo. Né? Por isso, usando na base, nessas variações aí que eu falei. Certo? Tô até mandando bala aqui já 15 para as 9. Se deixar, a gente passa do horário, né? Vamos lá. Parvati Mudra. Coloquei a foto só do braço aí, da indiana, para a gente receber esse mudra que exige do nosso corpo. Dá para fazer ele em postura de yoga, em yoga flow, fazendo ali, aí para, faz triângulo, fez o triângulo lá, trikonasana, sai do triângulo, mudra de novo. Muitas as pessoas falam, é um asana. Não, é um asana preparatório. Também não. Nossa, a Gabi inventou esse asana. Não, é um mudra de Parvati. Vai no corpo, né? Como eu coloquei ali, gesto além das mãos. Então, ele é associado a Deus, a Parvati, simbolizando amor, fertilidade, equilíbrio, equilíbrio emocional, né? E conexão com a energia feminina de novo. Então, representa o amor divino, fertilidade e harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. É a integração total, porque você também movimenta o corpo. E você ainda fazendo isso com mantra, junta tudo, né? Conecta a energia de Parvati, que é a fonte de nutrição, cuidado e força feminina. Ajuda no despertar de consciência, compaixão e equilíbrio emocional. Favorece essa introspecção e a conexão com a própria essência criadora. Então, fecha os olhos ali e vai para dentro, movimentando, né? Percebe até limitação no corpo. Então, dá para ficar com uma mão para cima, outra para baixo. Não tem uma regra de mãos. E aí pode virar ao contrário e fazer do outro lado, né? E tudo mais, com movimento. Então, Parvati Mudra é outro mudra que exige do nosso corpinho aí. Por isso que eu achei muito legal trazer os mudras dos deuses, porque a gente acha que é só na mão. E mudar não é só na mão, pode ser no corpo inteiro. Tudo bem? Beleza? Eu vou mandar esse slide no grupo, tá? Caso vocês não queiram anotar tudo, enfim, né? Para ter a fotinho também.
Durga Mudra. Adoro esse mudra. Muito bom esse mudra. É inspirado na deusa Durga, né? Símbolo de força, coragem. Lembra que ela tem um tigre lá de animal, né? Dela lá de veículo. Muita proteção potente, né? Desperta a Shakti, né? Essa Shakti que está ativa dentro de nós, fortalece determinação, removendo medo, energia negativa e cria uma sensação de poder interior. O mudra dá essa sensação de poder interior. A gente leva o dedo polegar em cima do dedo médio e fecha com o indicador, né? Então fica assim. Às vezes quer fazer lá e aí, né, tem o mantra para ela, dá para ficar. Meu dedo é pequeno, dá para ver. É. Então, esse mudra é para invocar a presença de Durga em sua própria consciência, trazendo essa coragem e estabilidade, principalmente em momentos de desafio. É ali, ó. A gente até faz sem querer, né? Não tão certinho, mas no dia a dia, às vezes desafiador, tá ali, né? Representa força, coragem, proteção divina, invocando a energia da deusa, fortalece a determinação, a autoconfiança e a clareza de propósito, ajuda, como eu disse, né? Remover medos, inseguranças, energia negativa, conecta a Shakti, dependendo do poder, despertando o poder interior e resiliência bem diante dos desafios. Então, não é só destruir tudo, né? E superar esses desafios. Tem resiliência no processo. E aí, entoar o mantra com esse mudra ou usar nas práticas vai trazer toda essa consciência. E aí você pode falar brevemente, né? Vamos trazer consciência, clareza, vamos lidar com os desafios com resiliência, com sabedoria, ao mesmo tempo com força, uma mulher empoderada, um ser humano empoderado. Shakti, energia feminina, até no homem, sabe? Ser humano empoderado mesmo, né? Trazer esse lugar aí de abertura e de confiança também. Gabi, Pode falar? ele também é feito. Ele é aqui na lateral ou ele é lá embaixo também, igual era o de Brahma? Ah, tá, não falei, né? Pode ser feito embaixo, trazendo a base, principalmente fisicamente, se tem alguma dor, porque ele vem para limpar também, né? Então, na base, para essa intenção de destruição de elevação, ou como a gente faz Trishula, né? Não sei se vocês estão me vendo totalmente, porque eu arrumei minha câmera de outro jeito. Ou como a gente faz Trishula, fazer aqui, né? Porque abre o peito para frente e para cima, vamos aí, sabe? Então, com o peito aberto, fazendo essa abertura também. Eu vi muito fazendo aqui, né? Eu sei que tem gente que faz na base, mas o que eu mais vejo é fazendo aqui, assim, nessa abertura. Mas aí é a sua intenção, né? Lembra que eu sou daquela que pega tudo de bom e vejo que me serve o meu contorno. Então, eu dou o meu contorno. Se para mim faz sentido nessa aula colocar na base, coloca na base, certo? Obrigada. Beleza. Kali Mudra, todo mundo tá cansado de saber. A Lu acabou de falar que usou na aula Kali Mudra, né? Força interior. E sempre eu falo na aula, né? Força interior, gente, não é força física, porque se você está estendendo, fazendo mudra com o corpo, né? Se você está fazendo um asana com o mudra, estendendo o corpo e fazendo mudra, não é força física, né? Essa extensão que mantém aqui, eu vou lá para o alto, eu tenho uma força física. Não, ele me ajuda a estabilizar no asana, mas a força é interior. Essa conexão de ir para dentro mesmo, né? Então, mudra, inspirado na deusa Kali, manifesta essa transformação, coragem e libertação. É destruidora de limitações e padrões antigos, trazendo poder para enfrentar os medos e se libertar de tudo que já não serve mais. É a varredura mesmo. Então, esse mudra ajuda a cultivar o desapego, força interior, transformação profunda, coragem, né? Aí, como eu falei, desperta a coragem, força interior, resiliência de novo diante dos desafios. Libera os medos, tensões, padrões limitantes, que a gente tem um monte, né? Ainda mais os alunos que chegam, favorece transformação profunda e desapego de tudo que não te serve mais. De novo, conecta a Shakti que está ativa dentro de nós e destruidora, promovendo purificação energética e clareza. Então, Kali Mudra, força interior, vai para dentro, né? Tanto que a mão fica bem encaixadinha, é bem gostoso de fazer. O que eu mais faço é o Kali Mudra, porque ele ajuda também na construção do asana, né? A pessoa não tem que ter força física, mas ele ajuda a alinhar. Então é isso aí, né? Vai pro alto, tá bem alinhadinho ali. Fala, a cabeça vai até para frente, o braço para trás. Não fica pescoçudo, né? Mas ajuda a trazer essa hiperextensão mesmo. Muito bom.
Sarasvati Mudra, Mudra da deusa Sarasvati, né? É a fonte de sabedoria, porque Sarasvati é isso, né? Criatividade, expressão. Ela tem um violãozinho lá, né? Um instrumento que não é o violão. Eu falo violãozinho, mas eu sempre esqueço o nome do instrumento. E aí, então ela é deusa da arte também, né? Aí ela desperta a mente clara, inspiração artística para quem está envolvido com arte, é muito bom, tudo para ela, né? Eu já falei isso no módulo também. E a capacidade de se comunicar com ideias com elegância e discernimento. Lembra que discernimento significa viveka, em sânscrito, né? Viveka, discernimento. Esse mudra ajuda a conectar com a energia de aprendizagem, da música, das artes, da expressão intelectual. Ele é sutil mesmo, né? Um toque sutil. Para quem toca ainda instrumento com nota de corda, como ela, né? Esse detalhe das mãos, essa sutileza dos dedos, essa leveza em relar nas coisas, em tocar, é muito legal. Então, Saraswati Mudra aqui, né? Desperta sabedoria, discernimento, capacidade intelectual, favorece muita criatividade, expressões artísticas e comunicação clara, e por isso ajuda a acalmar a mente, trazendo foco e concentração, conectando a energia de Sarasvati, né? Promove inspiração, aprendizado e é também elevação espiritual. Então, inclusive, eu te falei no módulo, né? Quanto mais a gente entoa mantra para Sarasvati, mais a gente vai elevando, elevando, elevando. É bem gostoso mesmo. E é esse mudra sutil aqui, né? Tanto faz a mão, pode fazer aqui no peito, pode fazer no terceiro olho, pode fazer no topo da cabeça, pode fazer. Sabe quando a gente está em Samanasana e fica lá em Jnana Mudra Surya, para cima, com as mãos para cima, né? Quando a gente fica assim, ó, deixa eu abaixar totalmente aqui, tá lá, né? Ai, meu Deus. Então a gente tá lá assim, opa, não foi ainda, até aqui, né? Tá lá assim, né? Com a mão no joelho. Ao invés de colocar Jnana Mudra, coloca Saraswati Mudra, né? Apoia lá e fica assim. Já está entoando, evocando, invocando, trazendo essa energia. Troca o Surya por Saraswati Mudra, né? Então, ao invés de tocar a ponta do dedo, toca o meio ali, o dedo do meio com o polegar. E eu, às vezes eu troco, às vezes eu faço, eu não falo para ninguém, eu troco ali, faço, depois eu volto para Surya, para Jnana Mudra Surya, né? Ou Chandra para baixo. Enfim, e aí dá para intercalar, porque ele é muito sutil, gostosinho, fácil também de fazer. Ganesha Mudra, ainda bem que a gente está já chegando no final, para não prolongar muito também. Mudra muito fácil, eu fiz por muito tempo, depois parei, faz tempo que eu não faço mudra, na verdade. Gosto muito desse mudra, ele sempre vai na região do plexo solar, né, do Manipura. Gosto muito dele porque é para abrir caminho, digerir, liberar mesmo. Representa esse poder, né? Remove obstáculo, guardião de novos começos, abre caminho, ele é, né? Desperta essa coragem, confiança, força também interior e abre o coração para superar desafios, fluir com sabedoria diante da vida, né? Então desperta essa força, abre o coração, ajuda a liberar tensões do peito e nos ombros, conecta a energia de Ganesha, removendo os obstáculos. Dá para fazer, né? Tanto faz o lado, ou na direção do coração ou na direção do Manipura. Depende da sua intenção. Às vezes eu faço na região do Manipura até para liberar dor de estômago, sabe? Mal-estar, abre caminho, uma limpeza mesmo. Só que Ganesha é essa remoção, né? Então tira tudo mesmo. Eu já ouvi relatos de gente falar que fez na região do coração, do Manipura Chakra, do abdômen, e depois passou mal, assim, né? Teve que fazer uma certa limpeza. Em retiro, geralmente está mais sensível, né? Ou no coração, dependendo dessa intenção. Já trabalho o perdão também. Então, é um ganchinho, encaixa mesmo e segura ali, tanto faz o lado, né? Ganesha Mudra. Muito legal. Mantra aí com Ganesha, né? Um Gangana Patayena Maha Sharanam Ganesha. E aí, vai. Gostoso. E dele eu só conheço esse, né? Eu já ouvi gente falar que tem mais, mas do que eu tenho anotado nas minhas pesquisas, eu só conheço esse mantra, esse mudra. Tudo bem? Gabi, Oi? Gabi, de novo. Tem uma ordem, a mão direita ou a mão esquerda voltado para você? Não, dos dois livros que eu pesquisei não fala. Não Tá. fala de ordem de mão. E eu achava que tinha, sabia? Que a direita era voltada para mim e a esquerda para fora. Mas não, Uhum. não fala nada de ordem de mãos. Eu não sei se algumas outras escrituras falam, mas do que eu vi, não. Tanto faz.
E inclusive a posição, né? Eu sempre uso ou no abdômen ou no coração, né? Mas tem gente que já fez aqui também, assim, aqui, terceiro olho, garganta, da garganta também, melhorar a comunicação, fazer on aqui, né? On gangana patei, já trabalha a tireoide, já faz um monte de coisa aqui, né? Energeticamente, tudo energeticamente. Isso é isso, é assim mesmo, Gabi. Assim mesmo. Cuidado com a unha, né? Vai estar agarradinho ali, a unha não machucar. Vamos lá. Lakshmi Mudra. A pontinha do dedo ali, ó. Parece. Ah, não, é para baixo o dedo, né? Parece que vai assim, unhana, né? Eu abaixo o dedo, né? E aí, sutil toque ali, ó. Mãos fechadas quase. Símbolo de prosperidade. Lakshmi é prosperidade, abundância. Lembra que ela tá lá na flor de lótus, bonitona, né? Da beleza, do amor, da abundância em todas as suas formas. Então, para tudo isso, esse mudra mesmo, né? Porque a energia de Lakshmi é muito forte. Então, esse gesto desperta a gratidão, o fluxo da prosperidade interior e exterior e o reconhecimento da riqueza divina que habita em nós para ter a riqueza humana aqui encarnado na Terra, né? Essa riqueza muito maior. A abundância não é ter dinheiro, a abundância é outra consciência que tudo chega para você. Saúde, dinheiro, pessoas, relações melhores, e é um treino constante, né? Esse é o mudra sutil, fácil, sensível, mas é o mudra da plenitude, da doçura, da generosidade do coração. Tão mínimo, menos é mais mesmo, que é o top das galáxias, né? O maior de todos. Como pode ser tão pequeno, tão simples e ser o mudra da plenitude, o maior de todos, né? Sim, né? O macro mesmo, né? Então desperta sentimentos de gratidão, generosidade, plenitude. Ele atrai a prosperidade, a harmonia e o equilíbrio emocional. Ele favorece a doçura e o amor e o brilho pessoal, né, entre você e o seu ser aí dentro, para não ter essa briga interna também, né? A gente vai se conectando, então, através desse mudra com a energia de Lakshmi, abrindo o coração para o fluxo de abundância espiritual e material. Primeiro, abundância espiritual, consequentemente, vem a material, né? Uma coisa puxa a outra. Ele faz esse processo, né, de harmonia do dar e receber. No momento em que eu dou, eu automaticamente recebo. Não tem como eu dar e receber depois. É junto. Eu dou, tô recebendo. A gente oferece o que tem. Dá o bem e recebe o bem no mesmo momento, né? Enquanto mais a gente pratica isso, é quase que um ritual diário, né? Isso se expande, dura muito tempo. Até hoje estou recebendo coisas boas. É porque a vida inteira eu fiz coisas boas, né? Fica aí de como é que fala? De combo, né? Tem de estoque e vai gastando mesmo. Então é automático, mas tanto que você faz, isso cresce mesmo, né? Ativando o centro cardíaco e o fluxo de energia vital. Geralmente a gente faz ele com as duas mãos na direção do coração. O dedo não precisa estar perfeito, né? Eu também tenho dificuldade de flexão dos dedos aqui. Não precisa estar perfeitinho, um toque sutil na direção do coração. Ou, né, suponhamos que eu esteja na direção do coração, eu posso fazer assim, ó, um de frente para o outro, na direção do coração. Alô, desenho o coraçãozinho. Sutil mesmo, mas o melhor, assim, todos são melhores, não, pelo amor de Deus, não é isso, todos são melhores, me expressei mal. Mas o sutil e poderoso, um dos mais poderosos, né, da plenitude. Esse para mim é um plus, assim. Como pode, né? Da plenitude que você imaginou, ou mudar, que mexe o corpo inteiro. Sutil, né? Bem sutil mesmo. Tudo bem? Esse é meio difícil de fazer, né? Meu dedo é piquitiquinho, que esquisito. Hã? Ele sobe um pouco, né? O dedo indicador, na verdade, sobe um pouco, ele fica sutil, assim. É fechadinho, né? Isso. Seguimos. E eu acho que esse é o último mudra. Mudra para Hanuman. Hanuman é o deus com a cara de macaco lá, né? Então ele desperta força, coragem. Ele é muito daqui do agora. Até falei no módulo que Hanuman, ele é um deus muito poderoso, mas eu acho que ele é o que mais entende os humanos. Ele é o mais próximo dos humanos. Ele é um amigo muito fiel. Ele tá ali porque deve e ele vai te auxiliar, né? Então ele trabalha essa coragem, essa força de herói. Ele é muito forte, né? Ele protege mesmo, é um guardião.
né? Então a gente desperta coragem com ele, determinação, confiança interior, fortalece o coração físico e energético, ele traz esse aspecto físico. Eu acho que de todos os deuses que eu trouxe, esse é o único que vem diretamente para o físico, né? Ele ajuda também a liberar o medo, a dúvida, o desânimo, conecta a energia, né, dele, dessa força toda, né? Então, é um símbolo de devoção, de disciplina e poder do amor incondicional, porque ele é um Deus fiel, um amigo fiel, né? Confiar em Hanuman, ter fidelidade, pode confiar mesmo, que está tudo guardado ali com ele, né? As sete chaves. Estimula o prana no centro do peito, ou seja, estimula a Anahata Chakra, o coração, promovendo a coragem com compaixão. Então, ele trabalha muito essa compaixão também. E aí tem essa foto, né? A mão direita, a mão esquerda, ela vai no centro do coração, fechadinha, e a mão direita dá essa estabilidade. Esse jóia aqui, né, é onde a gente fecha bem o punho, né, e leva o dedo para cima, onde eu aterro e quero energizar, quero subir. Então tem uma antena que leva para cima, que vai trazer esse lado espiritual, mas eu fico ali, mãos fechadas no centro do coração e a outra mão na frente. De novo, o mudra que pega um pouquinho do corpo. Ele tem essa força Hanuman, né? E aqui eu posso fazer movimentos, abrir, fechar, né? Subir, descer e ou parar ali, né? Vamos entoar para Hanuman. Jai Hanuman, de Hanuman, devoto de Sitarama, né? Tem ali uma mantra, né? Adoro esse mantra, Jai Hanuman, Jai Sitarama, né? E a gente traz essa força e essa coragem. Inclusive trazendo até esse aspecto da fidelidade, né? Eu trago para mim, eu acolho, eu protejo, eu quero iluminar, eu quero ir para cima, né? E é muito bom fazer esse mudra aí também. Certo? Alguém quer falar alguma coisinha? Todo mundo bem? Que eu disparo a falar, não paro mais. Eu, o último mudra, porque eu só fiz os mudras dos deuses, pra gente, né, senão ia passar muito tempo. E aí eu vou trazendo nas próximas mentorias o que cada deus carrega consigo, seja nas mãos, adereço no corpo, né? Se eu não trouxer tudo, eu vou trazendo por etapas. É bom entender para a gente agregar conteúdo para nossa aula, porque afinal de contas a gente faz yoga, né? Então tem um aspecto físico muito importante, mas já que a gente faz yoga, o que da tradição eu posso trazer para quem vem para minha aula falando, nossa, eu estou fazendo yoga, eu estou cuidando do físico, eu estou alongando, eu estou fortalecendo, mas eu estou conhecendo a tradição, que legal. Foi por conta desses temas de mudras, de significados, que muitos alunos meus falaram, Gabi, agora eu quero me aprofundar no yoga. Por qual livro eu começo? Eu quero começar a ler. Que livro que eu começo a ler? Né? Para onde eu vou? Você tem grupo de estudo? Eu quero agora entrar na tradição, na filosofia mesmo. É uma filosofia de vida, não é? É. Então, eu posso seguir com as minhas crenças aqui, com a minha religião, mas eu vou levar como filosofia de vida. Então, para onde eu vou? Para além da prática de asana, de postura. E aí é muito legal porque você enriquece a sua aula. É um diferencial, com certeza, porque o que mais tem hoje é aula de asana. Então, você enriquece a sua aula com diferencial. E pode ser uma prática de asana muito forte, como eu faço, como muita gente faz, né? E fazer o diferencial também na tradição. E aí eu só trouxe esse textinho para encerrar, né? Deixa eu só, não consigo ler aqui. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Tá na frente o negócio de gravação. Então, que cada gesto das mãos revele o templo que habita em ti. Que os dedos sejam pétalas da alma, abrindo-se ao sagrado em cada respiração. Ao unir as mãos, unimos o humano e o divino, o visível e o invisível. Em cada mudra, uma prece silenciosa dança. O corpo fala, o coração escuta e a consciência desperta. Que a energia dos deuses e deusas se movam através de ti, guiando tuas ações com clareza, amor e presença. O gesto é pequeno, mas o poder é infinito. Om Shanti Hariom Tatsat. Peguei isso de um livro e, e traz de forma poética, né? Essa questão principalmente essa parte, né, de trazer o aspecto, os arquétipos, o significado dos deuses, das deusas do hinduísmo, através de mim, ser humano, através do que eu acredito, através do que me cabe também, né? Muito legal isso, né? E aí a gente vai levando para frente de uma certa forma até natural. Eu não preciso entender, trazer, né? Teve gente que comentou, eu não vou trazer isso porque para mim é muito difícil.
não precisa entender, não precisa. Vai através de você e também vai no seu tempo, né? Na hora que você achar que deve colocar também. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí, quero ouvir vocês, vou mandar esse PDF no grupo para vocês terem tudo anotadinho. Depois, se vocês quiserem o nome dos livros que eu tirei, é, PDFs, enfim, eu tirei de apostila também, eu passo para vocês depois. Só me falar, ah, Gabi, manda aí suas referências, eu mando para vocês também, tá bom? Se vocês querem falar, fica à vontade e já já eu pauso a gravação. Tudo certo? Foi gostoso, né? Nossa, falar disso é uma delícia. É uma delícia e quanto a gente aprende, né, com um único gesto, né? Assim, é profundo mesmo, é algo que é sutil, mas é profundo, Sim. né? E é leve, eu acho que para mim aprender sobre os mudras é a parte mais leve, assim, mais suave, é divertido, é fácil, não tem erro, mexe, mas é tranquilo. E olha, eu acredito nos gestos com as mãos, nos gestos com o corpo, eu acredito nos mudras. Então tem efeito terapêutico, né? Tem até alguns livros que trazem o mudra como efeito, como movimento terapêutico. Então libera mesmo, né? É muito bom. E a gente faz o tempo todo mudra com a mão, conversando, né? Se relacionando, enfim. É bem gostosinho mesmo. Mas você ia falar alguma coisa ou não? Tudo bem? Não, eu ia falar que isso aí, que a aula é muito gostosinha, assim, muito. Eu gostei muito Suavinho. de ver os mudras relacionados às deidades, sabe? Porque a gente, no outro curso, eu tive aula de mudra com a Pazu, e foi muito legal também, mas a gente viu de forma geral, assim, alguns mudras, relacionado com cada um dos deuses, assim, é a primeira vez que eu vejo, acho muito legal, achei muito legal. E É, acho que uma coisa interessante, né, que as pessoas falam, perguntam, né, tipo, ah, mas como que só um gesto com a mão vai fazer uma diferença energética no seu corpo, né? E aí eu costumo falar do tipo assim, a gente acredita também que, né, e com base científica, inclusive, que os asanas também transformam, também mobilizam os canais energéticos, né, que passam pelos nadis. E não dizem que também a mão é um dos lugares onde a gente tem mais canal energético passando? Então, total. justamente, é a mesma justificativa, né? A gente faz o asana para liberar fluxo de energia, a gente faz mudra para liberar fluxo de energia onde passa lugares onde tem muito canal de energia. Então, Por que que existe? Sim. fica uma explicação não, né, uma resposta, assim, se alguém perguntar Sim. também, assim, é isso que eu falo. É, só brevemente aqui, né? Por que que existe o reiki, que a Lu pode falar melhor, que é essa cura através das mãos, né? Eu às vezes sinto a pessoa não tá com a mão em mim, tá aplicando o reiki, pega fogo o meu corpo. Aí eu falei, meu, ela tá relando a mão suada em mim, e não tá. Às vezes não tá nem relando, Mas o né? reiki, ele sai pelo nosso chakra da palma das mãos, que é um chakra secundário. Né? Os mudras, eles são ali nos nadis, né? Isso. Então, É, mas tem efeito, né? Isso que eu quero sim, dizer. sim, Efeito nas mas mãos, são locais diferentes. né? Então, Como que não tem efeito, né? Tá sempre ali trazendo, sentindo, né? Claro que tem. e nem precisa do reiki, né? Só qualquer pessoa se coloca a mão na outra já começa a sentir um calorzinho, É, uma coisinha acontecendo, ou quando a gente põe a mão e dá um choquinho no outro, né? é. É isso, gente. Vou pausar a gravação aqui. Peraí.